Boa noite. O texto que eu gostaria de ler hoje, também em Marcos, está no Marcos 7, versículo 9, que diz: E disse-lhe Jesus: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira ou um jeitinho de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem suas tradições. No versículo 14 diz que Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse a ela: Ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. Depois é eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: O que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, calúnia, a arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. A conversa era de Jesus com os fariseus. Os fariseus perguntaram a Jesus: Você não se importa, Jesus, que eles comam com a mão suja? Teus discípulos comem com mão suja. Eles não observam a tradição nossa tradição. O Senhor não se importa com isso? Jesus se volta para eles e diz, em vez de responder diretamente a pergunta, Jesus então diz a eles: Vocês estão sempre dando um jeitinho para obedecer a tradição de vocês ao invés da lei. Vocês estão sempre dando um jeitinho de obedecer aquilo que vocês, em outras palavras, transformaram em algo, em um padrão comum a todos. São as tradições, aquilo que vocês lidam com uma interpretação, mas que no fundo é uma invenção, mas que por tanto usar, tanto ensinar, tanto ser dito, tornou-se com o mesmo peso da lei. Vocês fazem isso, é o que Jesus está dizendo. Vocês fazem isso. E mais, e é quando Jesus começa a dizer: não é o que entra no homem, não é o que entra no homem que torna o homem impuro, é o que sai. É o que sai dele que torna ele impuro. Por quê? Porque são coisas oriundas, originadas no coração. Esse texto é fantástico. Esse texto é texto para você ler todo dia. O que Deus está ensinando, o que Jesus está ensinando aqui é: a religião não tem poder para limpar o homem, para curar o homem, para santificar o homem, para salvar o homem. A religião não tem poder. Porque a religião é aquele conjunto de dogmas, tradições, que organizam uma instituição, fazem ela funcionar, mas nada mais são que externalidades, que
que conjunto de comportamentos e dogmas. E o que Jesus está dizendo é que o que é impuro não é aquilo que você coloca para dentro, alimento, nada disso. O que contamina o homem, gente, é aquilo que sai, é aquilo que vem de dentro do coração. Com esse texto a gente podia conversar todo um dia. Esse texto, no fundo, nos ensina uma coisa muito simples, ou muito simples de entender, mas extremamente profunda. O que eu tenho que cuidar na minha vida é o coração. Como diz o provérbio, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração. É do coração, é de lá que a gente deliberadamente decide pecar, que a gente decide o que a gente faz de mal, é dele. Quando a gente odeia alguém ou quando a gente não perdoa alguém, isso está aqui dentro. Quando a gente solta uma palavra contra alguém, uma palavra negativa, isso contamina, não só o outro, mas isso nos contamina. Porque na verdade isso vem carregado daquilo que a gente tem aqui dentro. Eu tinha um professor que dizia que aquela frase que a gente usa muito, quando a gente está numa reação, quando a gente reage de uma forma impensada e faz uma coisa errada, a gente usa sempre uma frase, a gente diz: me perdoa, eu estava fora de mim. E esse professor dizia: fora não, fora não. A gente nunca esteve tão dentro da gente. A gente nunca esteve tão dentro da gente como nas nossas reações. Porque nas reações a gente mostra o coração. A gente mostra quem de fato a gente é. A gente mostra o que de fato nós temos aqui dentro. Por isso, gente, esse texto põe abaixo a religiosidade. Esse texto coloca abaixo qualquer conjunto decorado, artificial, ornamental, que constrói esse arcabouço religioso. Esse texto diz a gente que o que vale, o que é importante, o que é valioso, é aquilo que está dentro da gente. O que é valioso é aquilo que a gente carrega como essência, coração, alma. Não são nossos estereótipos, não são nossas coreografias, não são nossas aparências daquilo que somos, mas é o coração. Por isso, a minha oração hoje é que a gente consiga entender que de nada vale externar, estereotipar comportamentos, se eles não vierem de dentro, se não for fruto de uma consciência, se não for fruto de um sentimento singelo, se não for fruto daquilo que nós somos dentro, se não for fruto do coração, de nada vale. Por isso que 1 Coríntios 13 diz: se a gente der todos os bens, se a gente fizer tudo o que for possível fazer externamente, mas não houver amor, se não tiver amor, de nada vale. Em outras palavras, qualquer comportamento, qualquer externalidade, um simples aperto de mão, se não vier acompanhado de algo sincero, de nada vale. Palavras
se não vier de um coração limpo, aquelas palavras que não são fruto de um coração singelo, aquelas palavras servirão para nos contaminar. Mesmo as palavras de bondade mesmo, porque elas não são coerentes com o coração. Palavras de amor, ditas por um coração amargo, serve para contaminar, nos contaminar. Que a gente hoje entenda, gente, que o que entra não contamina. Porque não entra para o coração. O que sai, esse sim, é do interior do coração que vem os males. É do interior do coração. Minha oração hoje é que a gente entenda isso, é que a gente busque todo dia, colocar para Deus as nossas motivações, todo dia num exercício de autoanálise com Deus. A gente diga a Deus aquilo que Pedro disse a Jesus após a ressurreição, quando foi por 3 vezes indagado por Jesus: tu me amas, Pedro? A resposta final de Pedro, com o coração já pesado, foi: tu sabes todas as coisas. Que essa seja, gente, a nossa oração todo dia. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Sabes do meu coração. Sabes lá dentro quem eu sou. Sabes lá dentro, quando eu tiro a roupa, a máscara, o invólucro, a armadura que eu uso. Sabes lá dentro quem eu sou. Me limpa todo dia, todo dia, todo dia. Por isso, confessar pecado é uma coisa constante, diária, todo dia. E aí o Espírito Santo vai nos limpando, nos limpando, nos limpando, nos limpando. É obra dele, é obra dele. Porque se for obra nossa, a gente vai externar o que a gente não é. Se for obra nossa e se for por esforço nosso, a gente no máximo vai transparecer transformação. Só. A gente vai se travestir. Mas não é sincero. Minha oração é que a gente entenda isso. Que o mais importante é a limpeza interna, é o coração, sobre e acima de tudo. Deus abençoe.